Não, cara, aqui, rapidão. Não, tá difícil falar com alguém aqui hoje, hein? Parece que tá todo mundo ocupado, gente. Em 2021, Santa Catarina teve o menor índice de desemprego do país. Essa é uma marca histórica. A força de trabalho do empreendedor catarinense e a boa gestão atual está gerando mais empregos. Tá contigo, Fernanda? Aqui no trecho estadualizado da BR-280, entre Guaramirim e Jaraguá do Sul, o ritmo também é frenético. Como é que tá o trabalho? Estamos trabalhando para entregar tudo. Educar um filho não é uma receita de bolo. Medos, culpas, dúvidas, desafios. Cada pai, cada mãe já foi um filho. E muitas vezes se pega repetindo padrões e não sabe como mudar. Por exemplo, gritar, dar um tapa, resolve. Ah, eu apanhei e tô aqui firme, sobrevivi. Será? Para falar sobre isso, nós recebemos o psicólogo Andrei Souza Lubalski. Boa tarde, Andrei, seja muito bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. É um tema, assim, controverso, porque alguns são contra, outros defendem. E aí, para esclarecer do ponto de vista emocional, como a psicologia aborda isso, então, eu começo te perguntando. Mesmo as pessoas que apanharam e não concordam com esse tipo de educação, elas acabam, se pegam repetindo esses padrões. Isso é comum, né? Sim, é muito comum, né? Porque eu acho que é como elas aprenderam, né? Como elas receberam essa educação, né? E como na nossa cultura muitas vezes não tem, digamos assim, um incentivo para estar revendo, né, um olhar mais específico para entender como a criança funciona, a gente acaba repetindo aquilo que vem de casa, né, e não faz muito uma reflexão sobre isso. Né? E qual o olhar da psicologia sobre isso? Tapas, gritos resolvem? Não resolvem, né? Muito pelo contrário, né? A criança, quando ela ouve gritos e ela recebe tapas diante de uma tarefa ou alguma coisa que o adulto demanda, né? Que o adulto quer dela, ela imediatamente vai tentar, digamos assim, se evadir daquilo que está vindo na direção dela, né? Aí então ela perde a atenção, ela perde a afetividade, todo aquele processo que é, digamos assim, natural e necessário para ela, inclusive, aprender como dar conta daquilo que o pai ou a mãe ou como representante está pedindo para que ela exerça na vida dela, né? Eu li algo interessante esses dias, um relato. Eu lembro que eu apanhava, eu lembro como eu me sentia, mas eu não lembro por que eu apanhava. Ou seja, essa pessoa disse que o aprendizado por que ela estava apanhando não ficou. Ficou só o trauma, a dor, a lembrança, né? Você concorda com isso? Com certeza, né? Aí fica justamente esse exemplo, assim, né? De que aquilo que era para ter um sentido, para ter uma amarração, que é aquele tempo que a criança precisa entender os diversos fatores que configuram o pedido, né? Ali, então, ela não vai dar conta de abarcar tudo, né? E poder expressar aquilo que querem dela, né? Então, com certeza, vai ficar a marca, né? Aí é o aprendizado por medo. Eu não respeito porque você me passa um aprendizado de vida, uma paciência. Eu te respeito por medo, né? E para os pais que, né, em algum momento já perderam a linha, ou às vezes tem essa disposição em querer mudar, dá para reverter esse comportamento no pai, não no filho? Que o filho é criança, ou às vezes é adolescente, tem um comportamento nele. Mas o pai, como que ele pode mudar o comportamento dele em relação a esse relacionamento? Olha, eu acho que o primeiro passo é aceitar isso, né? Só que automaticamente é muito comum que o pai e a mãe, então, ela identifique sentimentos de culpa, né? Uma coisa sempre é bom lembrar, né? A criança, ela sempre dá chances, né? Acho que quem precisa se aceitar e se perdoar primeiro é o pai. E entender também que nesse tapa e nesse grito, né, tem muito mais de quem bate e quem grita do que a própria criança em si, né? Então, além de ser um convite de como lidar com a criança, é um convite de como aprender a lidar consigo, né? E bater e se arrepender, agradar em seguida também não funciona, né? Não funciona. Porque aí a criança acaba usando isso como barganha também. Ela sabe que, de alguma forma, ela vai sofrer uma punição, mas a mãe por culpa ou o pai por culpa depois compensa de outras formas. Fora que a criança vai aprender uma coisa assim. Então, quando eu apanho, eu ganho. Então, acaba virando meio que um jeito meio masoquista de ser, né? Tipo, quando eu apanho, daí é que eu ganho algo, né? Então, tipo, o que isso ensina pra gente? O que isso ensina nas relações, né?
ensina que relações abusivas podem, então, né? Então, eu tenho que passar por isso para ganhar, então, né? E a gente não deve aceitar isso, né? Por outro lado, aqueles pais que já têm essa visão de não bater, não gritar, às vezes acabam sendo repreendidos por outras pessoas. Mas assim você não vai educar essa criança, assim ele vai ficar mimado. Como que ele pode também lidar com esse tipo de narrativa? Aceitar, sim, né? Acho que é muito difícil esse momento de ser apontado, porque vem essas coisas de demonstrar uma excelência, assim, né? A gente toda hora é pressionado a demonstrar uma excelência. Eu acho que é cultivar isso, né? Dar um lugar para isso, né? E ver o que faz sentido e o que não faz sentido. E nada como um bom teste, né? Nada como um dia após o outro, né? Como a criança tem paciência, né? Quem sabe a gente não passa a ter mais paciência e ver o que é possível, o que dá e o que não funciona, né? Uma frase tão simples, né? A criança tem paciência e o pai não tem paciência, né? É porque muitas vezes, e é sempre importante a gente estar tocando nesses assuntos, porque a gente está no automático. A gente está preocupado, né, em ganhar o sustento, em criar, em manter a família e às vezes não olha para aquele ser que precisa de paciência da gente, né? Sim, com certeza, né? Que está ali como a gente imerso, né? Recebendo diversas, digamos, pedidos, exigências, assim, né? E tanto eles quanto a gente, em sua medida que é própria, precisam de ajuda, né? De fato, a gente não está muito diferente. A diferença é que a gente já tem uma experiência, digamos assim, mas a gente também enfrenta, né, desafios na vida, né? Perfeito. Andrei Libalski, seja sempre muito bem-vindo, psicólogo aqui no Ver Mais. Muito obrigado. E muito obrigada também por essa reflexão hoje.